Então não fique sua boca fechada, abra sua boca, glorifique o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Achou, né? Não tem como, né? O primeiro livro da Bíblia, facinho, né? Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Agora capítulo 22, verso 1. Capítulo 22, o mesmo livro de Gênesis, capítulo de número 22, a partir do verso 1. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, aqui o nome dele já não é mais Abrão, é Abraão. Abraão significa pai de uma multidão, o pai de uma grande nação. E ele respondeu: sim, aqui estou. E então Deus disse: tome teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. E então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo um dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. E disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as suas próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão: seu pai. Meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. E Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de nos prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou Isaque seu filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. E o anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou. E ele respondeu: não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que teme a Deus, porque não negaste dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu seus olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto e foi até lá. Tomou o carneiro e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Até aqui. Pai, fala conosco nessa noite, meu Deus, através da tua palavra que foi lida. Me dá, Senhor, discernimento, inspiração, sabedoria, graça, para que eu possa, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias ao teu povo que aqui está reunido, meu Deus, do qual eu me incluo. Eu preciso, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Está no seu lugar, por favor, assente um minutinho. Eu quero falar hoje sobre desafios. Abraão, irmãos, talvez seja um dos personagens da Bíblia que mais passou por desafios. O primeiro versículo que nós lemos lá no capítulo 12, a partir do verso 1, fala que Abraão já estava com a sua vida tranquila, um senhor já de idade, 75 anos, com a sua família, mas Deus lança um desafio para ele, e fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde era essa terra, mas Abraão aceita o desafio. E como nós estamos falando de desafio nessas semanas aqui, por que falando de desafios? Porque muitos de nós, diante de um desafio, não sabemos que atitude tomar,
o que fazer dentro do desafio, como vencer o desafio, e se eu for vencido pelo desafio, o que acontece na minha vida, e quais são os desafios que se levantam contra a nossa vida. Desafio na vida sentimental, desafio na vida material, desafio na vida espiritual, desafio na vida profissional, desafio na vida espiritual. A nossa vida é feita de diversos desafios. Por exemplo, para sair de casa hoje, né, com essa temperatura baixa, esses meses de junho, julho, agosto, é um desafio de deixar nossa casa, o conforto do nosso lar, e virmos para a casa de Deus. Por que nós vimos aqui, irmãos? Porque nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, e Deus tem palavra de bênção, palavra de vitória, palavra de restauração e palavra de transformação. Não há ninguém, irmãos, que seja ministrado pela palavra de Deus e que fique do mesmo jeito que chegou, que se encontrava ao estar dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder para curar, para restaurar, para sarar, para transformar, para mudar a história de vidas, né? E eu tenho certeza que você é alguém que um dia foi alcançado por essa palavra, como eu fui alcançado um dia por essa palavra, e a minha vida, a nossa vida foi transformada através do poder da palavra do Senhor Jesus. Então a nossa vida é feita de desafios. A partir do momento em que eu acordo pela manhã, eu tenho alguns desafios, né? As decisões que eu tenho que tomar são desafios que eu tomo na minha vida, que eu tenho que ter na minha vida, saber o que eu vou fazer, qual será o destino daquele dia que eu planejei, que eu projetei, se vai sair tudo conforme aquilo que eu queria. E às vezes eu planejo algumas coisas, ou planejo quase que tudo, e nada sai do jeito que eu planejei, sai tudo ao contrário. A gente vive nós vivemos um dia de luto, um dia de aflição, e um dia de dificuldade na nossa vida, e a gente não vê o momento em que aquele dia termine, para que um outro dia venha, para que nós possamos viver um novo tempo, uma nova etapa, né? Um novo dia, e que aqueles problemas contra nossas vidas, que eles se vão, e que nós fiquemos livres deles. Abraão aqui, irmãos, o nome dele era Abrão ainda, mas Deus ele chama para um grande desafio. E Deus fala para ele assim: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti, de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão aceita aquele desafio. Ele podia muito bem falar: Senhor, eu não quero esse desafio para a minha vida, eu não vou aceitar esse desafio, eu já sou um homem de idade, já tenho 75 anos, eu vou ficar aqui com a minha família, com a minha esposa, meus pais. Mas escolha alguém que é melhor do que eu, alguém que é mais novo do que eu, alguém que seja mais capacitado do que eu, alguém que tenha mais vigor físico do que eu, até porque a minha esposa, Sarai, ela é estéril. O nome de Sara naquele momento ainda era Sarai. Escolha uma mulher que possa ter filhos, que seja jovem. A minha esposa, eu já sou velho, avançado em idade, e a minha esposa é estéril. A probabilidade de eu ter filhos não existe. Mas Abraão, irmãos, ele não questiona a voz de Deus. Quando Deus ele lança desafio para ele, Abraão vai e cumpre o desafio. Por que ele cumpre, irmãos? Porque ele sabe que aquele que chamou é fiel para cumprir. Que aquele desafio, irmãos, que Deus havia colocado na vida de Abraão, Abraão sabia que Deus estaria com ele em todos os momentos da vida dele, em cada passo, em cada caminhada que ele tivesse, em cada luta, em cada desafio que se levantasse sobre a vida dele, Deus iria prover o milagre sobre ele em nome de Jesus. Assim tem que ser a nossa vida. Eu não posso me ater, sabe, me regredir, parar, estagnar diante do problema. Tem pessoas que passam pelo problema e pelo um desafio na vida dela, e ela simplesmente para, ela não continua, ela não vai, ela simplesmente deixa de fazer aquilo que era um propósito, que era um projeto dela. Por quê? Porque ela ousou a fazer alguma coisa. E todas as vezes que você ousar fazer alguma coisa, saiba que desafios virão sobre a tua vida. Mas cada vez que um desafio vier sobre a tua vida, você creia, você saiba também que você sairá infinitamente melhor da que você chegou naquele momento. Por que Deus permite que desafios venham na nossa vida? Por que Deus permite que eu passe por desafios? Para que eu a cada dia me torne uma pessoa melhor, mais forte, que eu saiba o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, para que eu não passe por aquele problema, por aquela dificuldade. E Abraão aceita aquele desafio. E é um jargão que nós dizemos, né? Que se nós estamos aqui hoje, se a nossa casa, a nossa família é abençoada, porque um dia Abraão lá atrás aceitou um desafio. Quantas vezes a vida lhe impôs desafios
e você, ao invés de aceitar aquele desafio, você recuou. Você falou: não, isso não é para mim, isso não está no meu alcance. Como eu falei aqui, talvez Abraão tenha falado: Senhor, poderia ter falado, né? Senhor, escolhe alguém mais forte que eu, escolhe alguém melhor que eu. Irmãos, se Deus ele permitiu com que você passasse por esse desafio, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de vencê-lo, em nome de Jesus. A nossa vida. O pastor Jefferson falava sempre uma frase aqui, e essa frase que ele dizia era assim: aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que não me mata, irmãos, me fortalece. E lá no verso 22, no capítulo 22, perdão, que nós lemos também, fala que passou algum tempo, alguns anos se passaram desde aquele chamado. E Abraão, ele tem um filho, o filho da promessa, Isaque, não Ismael, que ele teve com a sua serva Agar, que era serva da sua esposa, de Sara, mas Isaque. E Deus, quando Ele vai fazer o chamado para Abraão, o nome dele já mudou agora. O nome dele, Deus mudou de Abraão para Abraão. Eu acho muito interessante esse texto. Quando eu lendo esse texto novamente, eu vejo que Deus faz a mesma coisa que Deus faz no capítulo 12, no verso 1, Deus faz agora no verso 22. E Deus, Ele usa ainda de algo para provar a fé de Abraão, para ver o quanto Abraão ainda temia Ele, depois de tantos anos que se passaram. Por que acontece, irmãos, na nossa vida? É que o tempo vai se passando, e nós começamos a achar que as coisas que acontecem na igreja, num culto como esse, são coisas normais, e são coisas naturais. Lê do engano, porque tudo que acontece aqui dentro é sobrenatural. Quem está no controle de tudo aqui, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É Deus que tem cuidado de você. Foi o Senhor que trouxe você para esse local nessa noite. Foi Deus que trouxe você aqui para ser ministrado por essa palavra, porque Deus, Ele sabe que você precisa de um renovo, de uma restauração, de forças para que você possa vencer esse desafio que tem se levantado contra a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Mas aqui no capítulo 22, Deus diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Então no capítulo 12, Deus ele faz um chamado para Abraão, para um desafio. Agora aqui no 22, Deus vai colocar Abraão à prova, vai provar a fé de Abraão, vai provar se Abraão, depois de tanto tempo, ele ouve a voz de Deus e ele obedece a voz de Deus. E lá no versículo 2 diz assim: e então disse Deus, olha só, toma o teu filho, o teu único filho, a quem você ama. Olha só, o filho da promessa, o filho da herança, o filho amado, o único filho. E fala: toma teu único filho, aquele que você ama, e oferece. Ele fala Isaque. Ele frisa bem, é Isaque, não é Ismael, é Isaque que eu estou pedindo. E vai para a região de Moriá e sacrifique-o para mim ali em holocausto. E olha só, em um dos montes que eu indicarei. Está lembrado no capítulo 12 que ele fala: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu sem destino, sem saber onde era a terra prometida, sem saber o lugar que ele teria que estar. Aqui também, só que agora ele vai sair, ele sabe que ele vai ter que sair para sacrificar o seu único filho, em um lugar que ele não sabe onde é. Deus vai mostrar o lugar que ele teria que sacrificar o seu filho. Eu imagino o coração de Abraão quando recebe essa notícia, essa palavra que vinda de Deus. E aqui Deus ele chama Abraão apenas uma vez, ele fala: Abraão, e respondeu-lhe: sim, aqui estou. Por que Deus, quando Deus chama Abraão uma única vez pelo nome, ele responde: sim, Senhor, eu estou aqui? Porque Abraão conhecia a voz de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Quando Deus falava, Abraão ouvia. Aí faço-lhe uma pergunta e você responde para si mesmo: como é que está a sua intimidade com Deus?
O problema, irmãos, é que nós passamos por lutas, por provas, por desafios, e geralmente no meio das lutas, das provas e dos desafios, nós ficamos decepcionados. E por que ficamos decepcionados? Porque nós esperamos muito do homem, e nós só nos decepcionamos com o homem, porque nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em um homem, e o homem é falho, mas Deus jamais falha, Deus jamais desampara, Deus jamais se esquece de nenhum de nós, Deus jamais abandona um filho seu. E Abraão, ele prepara tudo para o sacrifício. Ele pega 2 de seus servos, ele pega os seus animais, coloca o utensílio que ele ia utilizar e sai para o lugar, para a região de Moriá, para a terra que Deus iria mostrar. E algo aqui que me chama a atenção é que diz que no 3º dia que eles estão caminhando, no 3º dia, fala que ele ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. O que isso me faz entender, irmãos? Que durante 3 dias, Mateus, 3 dias, Abraão caminhou de cabeça baixa, pensativo. O que eu vou fazer quando chegar a hora de eu sacrificar o meu filho? Ele anda de cabeça baixa. E é esse algo que acontece na vida das pessoas que passam por lutas. Você conhece a pessoa pelo olhar, por ela estar de cabeça baixa, ela andar de cabeça baixa, ela não ter, porque dizem os estudiosos que os olhos são a janela da alma. Você conhece quando alguém está feliz, quando alguém está triste, quando alguém está decepcionado, pelo olhar. O olhar, ele fala muitas vezes mais do que 1000 palavras. E Abraão está de cabeça baixa caminhando, talvez sem falar nada com ninguém, porque ele sabia que havia um grande desafio naquele momento, maior do que o primeiro, que foi sair da sua terra, abandonar seus pais, abandonar sua família, e ir para um lugar que Deus haveria de mostrar para ele. Deus agora cumpre a promessa, ele tem um filho, mas Deus pede seu único filho, e Deus ele frisa bem, o filho que você ama. Ele sabia que ia ter que oferecer aquele seu filho em sacrifício a Deus. E no 3º dia ele ergue os seus olhos, e ao erguer os seus olhos, ele vê o lugar aonde Deus iria mostrar para ele de longe. Aí ele pega e fala para os servos: vocês, meus servos, fiquem aqui, esperem aqui no pé do monte, porque eu vou subir nesse monte, e eu e o rapaz vamos adorar a Deus, e depois de termos adorado o Senhor, nós voltaremos. No coração de Abraão, irmãos, ele já sabia que Isaac já estava morto, que ele teria que sacrificar o seu filho, mas ele tinha fé, ele acreditava que Deus iria prover um milagre sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Assim, irmãos, como eu creio que talvez você esteja passando por desafios na sua vida, e você já está desanimando, você já está pensando em parar, você já está pensando em desistir, mas creia que Deus ele vai prover um milagre na sua vida. Deus vai prover sobre a tua vida aquilo que você necessita, Deus vai prover sobre a tua vida aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem clamado ao Senhor. E ele sobe. E Isaac aqui, ele devia ter entre 16 e 17 anos, e ele cresceu vendo seu pai sacrificar. Ele sabia de tudo o que precisava para um sacrifício. Ele sabia que precisava de lenha, de um altar, de um cutelo ou de uma faca, um cutelo ou uma faca, de fogo e do animal para o sacrifício. Tanto é que enquanto eles estão andando, Isaac interpela seu pai e fala: pai, vou dizer com as minhas palavras, não como está na Bíblia, eu não estou entendendo muito bem. Aqui está a lenha, aqui está o cutelo e aqui está o fogo, mas onde está o animal para o sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá. Deus proverá. Ei, eu não sei o que você está precisando sobre a tua vida, irmãos, mas eu creio que Deus ele vai prover. Você talvez esteja se questionando:
das lutas, dos problemas, dos desafios que tem se levantado contra você, Deus, Ele vai prover a solução para a tua vida. Deus vai prover a restauração para a tua casa. Deus vai prover a restauração para a tua família. Deus vai prover a restauração sobre a tua vida financeira. Deus vai prover a restauração sobre a tua vida sentimental. Deus, Ele vai prover a restauração dos teus filhos em nome do Senhor Jesus. Creia. Creia nisso. Eles continuam caminhando. E Abraão prepara o altar. E que eu falei para vocês que Isaac sabia a arte do sacrifício. Ele sabia o que era necessário para que houvesse um sacrifício. E quando seu pai deita ele sobre aquele altar, Isaac já sabia. E talvez ele tenha pensado: eu entendi, pastora Márcia, o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Eu serei oferecido em sacrifício. E só, se nós andarmos na Bíblia, irmãos, nós vamos ver que a humanidade, ela está perdida. Se você pegar sua Bíblia entre Malaquias e Mateus, você vai ver que sua Bíblia existe uma página em branco. Geralmente você pega do lado esquerdo da Bíblia, tem uma página que está em branco. E essa página não está em branco por um erro da gráfica que deixou essa página em branco. Não, essa página que está em branco significa um período chamado na história da Bíblia como período interbíblico, aonde Deus, Ele deixa de falar com o homem por 400 anos. Porque desde a queda do homem, lá no Éden, Deus, Ele busca uma maneira e um jeito de se aproximar do homem, de Deus. Deus procura uma maneira de se aproximar do homem. Deus levanta reis, Deus levanta profetas, Deus levanta sacerdotes, e toda vez parecia que o homem se levantava, daqui a pouco o homem caía, o homem deixava de adorar a Deus e começava a adorar ídolos, deixava de adorar a Deus e fazia coisas erradas, o homem pecava, o homem, se desviava do caminho do Senhor. Veio um período muito terrível, um período que foi um período difícil na história da Bíblia, o período de juízes, aonde Deus levantou os juízes, e por aproximadamente mais 400 anos, o povo de Deus, ele padece por aquele momento. Por quê? Porque no final do livro de Juízes, no último capítulo, no último versículo, diz assim: olha, e cada um fazia conforme ele queria. O povo deixou de temer a Deus, e Deus, ele silencia-se por 400 anos. Mas enquanto Deus estava em silêncio por 400 anos, Deus já estava trabalhando para a redenção da raça humana. Deus já estava trabalhando para a redenção de todo ser humano que vive aqui nessa terra. Porque durante esse período de silêncio de Deus por 400 anos, ou seja, durante 400 anos, não houve a manifestação do Espírito Santo nessa terra. Não houve a palavra liberada através da boca de profeta, de sacerdote, porque Deus se calou. E nesse silêncio que Deus faz, nesses 400 anos, Deus está preparando a vinda daquele que seria o Salvador da humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, que nós chamamos na teologia de tipologia bíblica. E lá no céu, talvez, Deus falou assim: eu vou enviar sobre a terra alguém que vai salvar a humanidade. E esse que eu vou mandar na terra para salvar a humanidade, ele vai ser sacrificado, ele vai estar sendo crucificado, e a morte dele vai ser para a redenção de toda a humanidade. E talvez um arcanjo, Miguel, Serafim, os anjos começaram a falar: Senhor, eu vou por amor dos teus filhos. E Deus fala: não, eu já sei quem eu vou enviar. Ele olha à destra, à direita do seu trono, e ele vê Jesus e fala: meu filho, você será o sacrifício. Você vai na terra, você vai morrer para que haja perdão do pecado, da vida de todos os meus filhos que estão lá na terra. E Jesus morre na cruz do Calvário.
E aqui voltando para Gênesis, lá no princípio da Bíblia, nós vemos que Isaac está sendo oferecido em sacrifício pela vida, né? Sendo tirada a vida dele como uma oferta de um holocausto a Deus. E ele fica quieto. Quando seu pai pega o cutelo e vai sacrificar Isaac, Isaac não abre a boca. E a Bíblia fala que Jesus, irmãos, ele subiu, ele estava na cruz, ele foi açoitado, ele passou pela via crucis e ele não abriu a boca para proferir. Mas uma única vez duas vezes que Jesus abre a boca, ele fala: tenho sede. E depois ele fala uma frase em hebraico que diz assim: Lama, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? E a terceira frase que Jesus ele fala, quando ele vai expirar a vida, ele fala: está consumado. Isaac está com sua boca fechada aqui, e quando seu pai vai fazer o sacrifício, ele ouve o anjo do Senhor, que diz: Abraão. E Abraão continua descendo o cutelo, e ele fala: Abraão. E ele para, ele fala: não toque no menino, porque eu sei que você ainda teme a Deus, eu sei que você ainda teme o Senhor. E eu me perguntando, por que lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Deus fala uma única vez. Está lembrado que eu falei que é porque Abraão, ele conhecia a voz de Deus. E quem é esse anjo do Senhor aqui? É Jesus, que desce ali. Ele conhecia a voz de Deus, mas ele não conhecia ainda a voz de Jesus. Por isso que ele fala: Abraão, Abraão. Ele tem que falar duas vezes, para que Abraão pare. E aí, lá no versículo de número 14, fala que de repente aparece um carneiro, para que ele pudesse fazer o sacrifício. Qual a lição que eu tiro, irmãos, desse texto aqui, para esse tema, vencendo desafios? Eu imagino que Abraão começou a pensar: o que é que eu vou dizer lá em casa, quando Sara perguntar aonde está o filho, e eu falar para ela: eu o sacrifiquei lá na terra de Moriá, sobre o monte. Talvez Sara falasse para ele assim: você é louco. Assim como as pessoas falam para você: você vai para a igreja hoje com frio como esse, 14 graus, você é louco, irmãos. Somos loucos, somos completamente apaixonados pelo Senhor Jesus. Somos loucos, irmãos, pela liberação da palavra de Deus sobre a nossa vida. O mundo não consegue compreender a loucura que acontece aqui dentro. A loucura lá fora, irmãos, é bebida, é droga, é sexo, sabe? Mas a loucura aqui dentro, irmãos, não é uma loucura. Aqui dentro o que acontece é a manifestação poderosa do Espírito Santo do Senhor, que vem sobre a nossa vida, que transforma e que restaura a nossa vida a cada dia que estamos aqui. O que tem lá fora, irmãos, é passageiro, mas o que tem aqui dentro, irmãos, transforma e restaura vidas. O que eu tenho aqui dentro, irmãos, o que está lá fora, irmãos, me leva à perdição, mas o que eu tenho aqui dentro, irmãos, a palavra que é liberada aqui dentro, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, é a palavra que vai fazer com que eu consiga vencer os desafios. E porque eu sei que eu não estou sozinho, porque lá a palavra diz, através do salmista, que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu não serei atingido, porque Deus já está dando ordem aos seus anjos, ao teu e ao meu respeito. Os desafios virão, os desafios acontecerão na nossa vida, mas o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios capítulo 5, ele fala: eu sei passar pela fome, eu sei passar pela tortura, eu sei passar pela nudez, eu sei passar por todas as coisas difíceis, eu sei passar pelos desafios, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é a luta, não é a dificuldade, não é o desafio que vai fazer com que eu pare, irmãos.
Não é a luta, não é a dificuldade que vai me separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo fala assim, olha, o que é que pode me separar do amor de Cristo? Nem a fome, nem a nudez, nem a doença, nem o porvir, nem aquilo que vai acontecer, irmãos. Nada vai me separar do amor de Cristo. Por que nada vai me separar? Porque só Deus tem palavra de vida eterna, só Deus tem palavra de restauração, só Deus tem palavra de transformação. O nosso Deus, irmãos, é um Deus provedor sobre a nossa vida. E aquele monte, aquele lugar, diz a palavra aqui, que ele ficou conhecido como o Senhor proverá. E eu quero transliterar essa palavra daquele monte aqui para esse lugar, que é a igreja. Eu não sei, irmãos, quais são as provas que você está passando, quais os desafios que você está vivendo, mas uma coisa eu tenho a certeza e a forte e firme convicção no meu coração, que se você resistir, manter a tua fé, não parar, prosseguir, Deus proverá sobre a tua vida. Deus vai prover sobre a tua casa, Deus vai prover sobre a tua família, Deus vai prover a solução para os teus problemas, Deus vai prover a solução para os teus dilemas, Deus vai prover a solução para tudo aquilo que tem tirado a tua paz, Deus vai prover a solução para tudo aquilo que tem tirado a sua esperança, Deus vai prover aquilo que você necessita. Tanto é que quando Moisés, ele fala, Deus faz o chamado para Moisés, Moisés fala com o faraó, e diz para o faraó que eu pedi para que ele liberte o meu povo. E Moisés fala, mas Senhor, os deuses dele têm nome. E quando eu chegar para o faraó, quem que eu vou falar quem o Senhor é? E Deus fala, diga que eu sou o que sou. Diga que o grande eu sou é que pediu, é que está ordenando com que liberte o meu povo. Quem é o grande eu sou, irmãos? Eu sou, Deus ele fala que ele é aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita sobre a tua vida, aquilo que você precisa com que Deus ele venha prover sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Deus ele vai prover. Deus ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. Deus ele vai prover, irmãos, a solução. Deus ele vai prover a restauração da tua casa, da tua família. Mas pelo amor de Deus, não pare, não desista. Ninguém que está aqui, irmãos, é super-herói. Nós não somos super-heróis, não temos capa, não temos espada, não temos uma couraça de aço. Não, irmãos, nós somos seres humanos que sentimos dores, somos decepcionados, sentimos alegria, sentimos tristezas, sentimos vontade de parar, sentimos vontade de desistir. Mas o que nos fortalece, irmãos, é a presença maravilhosa do Espírito Santo que está dentro do meu coração. E quando eu penso em parar, quando eu penso em desistir, eu me lembro que na Bíblia está escrito 365 vezes a palavra não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Sentir o desejo de parar é possível. Às vezes a gente conversa com as pessoas falam para a gente assim, olha, pastor, eu não estou aguentando mais. Pastor, a minha vontade é jogar tudo para o alto e desistir de absolutamente tudo, inclusive da minha vida. E muitas vezes o que nós estamos precisando, irmãos, é de descanso, é de um tempo. Por isso que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta. Por que fecha a porta? Porque o que você está precisando às vezes é um momento de solitude, é estar sozinho, você e Deus, para que você tenha um momento de intimidade com Deus, de você chorar, de você se lamentar, de você rasgar, sabe, o verbo, falar para Deus, Senhor, não estou aguentando mais, está difícil, é porque tanto desafio, porque tanta luta, porque tanto problema, porque tanto isso, porque a nossa vida é cheia de porquês, irmãos, e muitas vezes os porquês que nós temos não tem respostas humanas que possam dar.
Mas de repente, quando você, sabe, está no seu quarto e você começa a falar com Deus, de repente vem uma calma. Aquilo que parecia ser um turbilhão de emoções dentro de você, você começa a sentir uma calma, uma paz. E o que é essa calma, o que é essa paz, irmãos? É o Espírito Santo dizendo para você: ei, você não está sozinho. Nesse desafio, nessa luta que você está passando, você não está passando sozinho. Porque Ele tinha uma palavra liberada sobre a tua vida: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está comigo, está com você em todo momento. Deus não está à procura de homens e mulheres que sejam super-heróis ou super-heroínas, não. Deus está à procura, como diz a palavra dele, de verdadeiros adoradores, daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Abraão não sabia o que ia acontecer, mas ele obedece à voz de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, o que você está passando, a luta, o dilema que você está passando, irmãos, mas eu creio num Deus que é vivo, um Deus que é todo poderoso, e que Ele está aqui nessa noite, nesse lugar. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência, ou a provisão de Deus sobre a minha vida. Eu vou na igreja para ver o que Deus sempre fala, irmãos. Não é o que Deus sempre fala. Deus, Ele sempre fala. Deus sempre tem uma palavra de restauração, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança para a nossa vida. Só não ouve quem não quer. Só não ouve quem não quer, irmãos. Porque já dizia a vovó, como eu vi um pastor falar essa semana aqui, em 1900, que a Guaraná era com rolha. Vovó sempre dizia, irmãos, que se conselho fosse bom, ninguém dava, a gente vendia. Ou então, vovó também falava uma outra frase, né? Se você tivesse ouvido o que eu falei. Se lembra como eu falei para você? Eu falava, e você não ouviu o que eu falei? A palavra, irmãos, ela tem um poder extraordinário. A palavra que sai da boca de um homem, irmãos, natural, ela tem o poder de derrubar. A Bíblia fala que o órgão mais venenoso de um corpo humano é a nossa língua. Porque o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição estão nos nossos lábios. A palavra que eu profiro, a palavra que eu falo, tem o poder para levantar homens, mas também tem o poder para derrubar homens. Mas a palavra de Deus, irmãos, essa palavra, onde alcançou a minha vida no momento que eu estava passando por um grande desafio, irmãos. Eu fui alcançado por essa palavra no momento que eu estava passando por uma grande luta, por um grande dilema na minha vida. Onde eu buscava felicidade, eu achava que a felicidade estava nas coisas que eu buscava. E a felicidade não estava lá. E um dia eu fui alcançado por essa palavra. E aquilo que parecia ser um bicho de 7 cabeças, aquilo que parecia que era impossível, aquilo que eu imaginava que talvez eu não ia conseguir vencer, que eu não via perspectiva, mas quando eu fui ministrado por essa palavra, e eu acreditei nessa palavra, e eu acreditei no Deus que proferiu, que escreveu essa palavra, os montes que eram intransponíveis se tornaram pedregulhos, e eu passei por eles, e eu venci eles. Sabe aquele dia que você falou na sua casa, e você talvez sentado no sofá da tua casa, colocou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, eu não aguento mais, Senhor, não estou aguentando mais, a luta está difícil. Porque esses problemas só vêm na minha vida, e quando eu falo problema, estou falando de desafios, porque só vem na minha vida.
Nem bem eu saio de um, chega outro. Nem bem eu passo por uma coisa, vem outra coisa na minha vida. Por que isso, Senhor? Irmãos, creia uma coisa. Primeiro, você é amado de Deus. Deus jamais quer o teu mal. Se Deus está permitindo com que você passe por esses desafios ou por essas lutas, é porque Ele está forjando você. O aço, para que ele se torne mais rígido e mais forte, ele passa pelo fogo, ele passa pela forja. E quando ele passa pelo fogo, ele é colocado na água para que ele possa resfriar. E aí vem o homem com uma marreta, um martelo, uma bigorna, e bate naquele aço, vai moldando aquele aço. Irmãos, nós estamos num processo em que Deus está nos moldando. Deus está moldando a minha e a sua vida. E no processo de ser moldado, irmãos, é normal que nós passemos por lutas. Por quê? Porque nós estamos em formação. Em formação. E aquele dia que você fala assim: meu Deus, eu não aguento mais. É uma frase que eu gosto muito de usar aqui na igreja. Você quer ver? Eu estou aqui na frente, eu vou ver. Quem além de mim um dia já falou assim: Senhor, eu não aguento mais? Levante sua mão. Quase que 100% da igreja já falou isso. Eu não aguento mais. Senhor, não aguento mais. Senhor, me leva daqui. Senhor, tira a minha vida, Deus, eu não aguento mais. Irmãos, não era isso que eu tinha preparado, mas se Deus está pedindo para mim pregar isso aqui, é porque o Espírito Santo sabe que tem alguém que precisa ouvir isso. Não é isso que eu tinha programado. Na realidade, se você ver aqui, eu só copiei o texto da Bíblia hoje. Eu não aguento mais, Senhor. Tira a minha vida, Deus. Por que eu estou aqui nessa terra? Eu estou ocupando o lugar de outra pessoa. Eu sou uma pessoa infeliz. Eu sou isso, aquilo, sou isso, aquilo. Irmão, se Deus tivesse ouvido o seu pedido. Ah, você não quer mais? Pronto, vai embora. Só que aquelas lutas em que você falou que você não aguentava mais, Deus fez assim, ó. Calma. Calma. Eu estou no controle. Eu estou provendo milagres sobre a tua vida. Eu estou provendo a restauração da tua vida. Calma. Calma. E talvez isso que você falou faz 5, 10 anos atrás. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, pastor Bruno? Você foi uma das pessoas que você levantou a mão a hora que eu perguntei quem já falou isso. Olha você aqui. Sabe o que isso significa? Que aquilo que era um grande desafio na sua vida, você venceu. Você venceu. Aquilo que você falou, eu não aguento mais, Deus falou assim, você aguenta. Porque a partir do momento em que eu ver que você não aguenta mais, eu vou fazer o que a minha palavra diz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Encontrarei descanso para as vossas almas. Porque quando você não aguentar mais, irmãos, quando Deus vê que o seu limite chegou naquele momento ali, ó, é o seu limite, Deus fala, agora é comigo. Agora eu vou entrar em ação. Até agora era o momento de você fazer a tua parte. E eu vi que você não parou, que você não desistiu. Mas agora é a hora de eu começar a agir sobre a tua vida. Porque você ouviu a minha voz, você me obedeceu. E você teve algo que poucas pessoas têm, a sinceridade de falar, eu não estou aguentando mais. E esse não estou aguentando mais é a frase que está escrita lá no livro de Jeremias capítulo 29. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou ocultas, como dizem outras versões, que você não sabe. Você pode não estar entendendo, irmãos, o porquê desses desafios na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: se eu permanecer em Deus,
esse desafio você já venceu em nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar o Ministério do Louvor para que subisse aqui no altar. Já estou atrasado 10 minutos, 5 minutos. Do texto que lemos, tire algumas lições. Obedeça, permaneça. Você não é um super-herói. Você está sujeito às dores, às decepções. E o desafio que você passou ou está passando, irmãos, não foi o primeiro nem será o último. A nossa vida ela é feita diariamente de desafios. Só que diante do desafio eu tenho duas opções. Ou eu encaro o desafio e eu profetizo, eu vou vencer esse desafio. Ou eu falo, não, eu vou desistir, eu vou parar. Só que se você parar, irmãos, você nunca vai saber o sabor da vitória. Mas se você continuar, você vai provar do dom de Deus sobre a tua vida. Você vai viver coisas fenomenais que Deus tem preparado para você. Há um versículo que eu estou citando constantemente aqui na igreja. O que é que Deus tem preparado para mim? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus.